assim a vida vai passando e a gente nem percebe, não é verdade? Vocês vejam, já passou 3 semanas desde que comemoramos a gloriosa ressurreição de nosso Salvador. Foi um preparo importante que passamos 40 dias nos preparando para essa grande festa, a maior de todas as festas, porque o apóstolo São Paulo diz que se Jesus não tivesse ressuscitado, toda a nossa fé seria em vão, porque não teríamos condições, continuaríamos sendo presos aos demônios, ao inferno, sem podermos entrar no céu. E com a crucificação, que ele venceu com isso a morte, Jesus nosso Senhor venceu a morte, fechou as portas do inferno e nos deu a possibilidade de entrarmos no céu com a sua gloriosa ressurreição. Foi o que comemoramos esses 2 domingos passados, lembrando justamente dos acontecimentos que acompanharam a ressurreição. Hoje o Evangelho já nos ensina um pouquinho diferente. Já não fala sobre a ressurreição, fala sobre a vida de Jesus. Alguns dos grandes milagres feitos que foram relatados nos Evangelhos. Vocês sabem que nem tudo, absolutamente muito mais coisas Jesus fez que não foram relatados nos Evangelhos, na Bíblia. E por isso a igreja mantém, além das Escrituras, a sagrada tradição, que são fatos e relatos feitos por aquelas pessoas que testemunharam esses casos e acompanharam, e depois então também por conta própria escreveram, sem ser os evangelistas. Porque no próprio Evangelho diz, no final de um deles, que diz que se fosse necessário escrever tudo o que Jesus fez e falou, eu penso que talvez nem o mundo inteiro conseguiria conter os livros que se deveriam escrever. Então você veja, são 3 anos e meio que Jesus passou ensinando, falando, vivendo, fazendo os milagres. Alguns deles foram relatados, mas não todos. O apóstolo São Paulo, São Pedro, Tiago, nas suas cartas, completam alguma coisa sobre isso, mas principalmente as obras dos santos padres, onde eles, ouvindo os apóstolos, ouvindo essas pessoas que conviveram com Jesus, iam também relatando a seu modo essas coisas. Mas o Evangelho de hoje nos abre muitas portas. O problema nosso é que nós não prestamos atenção naquilo que lemos. E muitas vezes lemos e não entendemos. Porque não pedimos a Deus que antes da leitura de uma coisa sagrada, que é o Evangelho, a Bíblia em geral, que Ele nos abra o entendimento. Porque nós somos falhos. Todos nós somos falhos. Nenhum de nós, infelizmente, é justo completamente aqui na terra. Fazemos pecados a todo momento. Por exemplo, todos nós estamos aqui presentes na casa de Deus. Tudo que nós vemos aqui são coisas que não estão mais aqui, estão no céu. São pessoas que viveram aqui, viveram como nós, passaram pelos mesmos, talvez, problemas maiores ainda, os mártires que foram decapitados, torturados, mortos pela perseguição aos cristãos, aos próprios apóstolos, por exemplo, e depois, nos 3 séculos, foram a perseguição aos cristãos. Então, tudo isso nos lembra, ou deve nos lembrar, o céu. E por isso, aqui é um pedacinho do céu. Aqui dentro da igreja é um pedacinho do céu. E nós devemos, como nós cantamos no hino aos querubins, deixemos nossas preocupações de lado. Quando entramos aqui dentro, deixem o mundo lá fora. Não se preocupem com nada de fora de nada. Nada. De vossa vida, de vossas preocupações, de vosso trabalho, de vosso... Nada. Só se preocupem
em receber o perdão dos pecados que vocês fizeram, para poder, aqueles que comungam o corpo e sangue de Cristo, que confessaram, que se prepararam, mas os que não tiveram possibilidade de fazer isso, que mentalmente se unam com Cristo, porque Ele está presente. Vocês respiram um ar que está presente, vocês não veem Ele, vocês não sentem Ele, mas vocês respiram. E para parar de respirar, vocês têm que vocês mesmos, cada um, fechar a boca e o nariz, por vontade própria. Tudo se faz por vontade própria. E Deus, Jesus Cristo, Ele respeita, Ele não impõe nada para nós. Ele respeita nosso livre-arbítrio. Por isso, a nossa escolha, o que nós vamos fazer. Então, quando vocês entram na casa de Deus, para adorar a Deus, adorar não só rezar você pode em todo lugar. A oração tem que ser constante, como diz o apóstolo São Paulo. Rezar incessantemente, assim como respiramos, deveríamos estar rezando. Infelizmente, raríssimas pessoas talvez façam isso. Sempre se preocupar com outras coisas, trabalho, tarefas, e não pensam em Deus. Mas tudo, 100%, absolutamente tudo, ou até 150%, depende de Deus. Nada acontece sem que Deus tenha providência. Nada. Diz o Evangelho, nenhum fio de cabelo, são contados todos por Deus. Nenhum cai sem a permissão de Deus. Então nós não aprendemos a fazer as coisas por Deus. Queremos tudo fazer para nós, egoisticamente para nós. Eu quero, eu faço, eu vou, é tudo eu, egoisticamente. Isso é egoísmo. Não penso em Deus, e tudo deve ser por Deus. E o Evangelho de hoje nos mostra isso também. Vocês prestaram atenção, e quem esteve já em Jerusalém, já esteve nesse local com certeza, né? É o local onde Jesus fez esse milagre, se chama a fonte lá das ovelhas, onde uma vez por ano descia um anjo. Não se tem a data certa, é aleatório. Descia um anjo e a água começava a se movimentar. E o primeiro enfermo, doente, que entrasse nessa água, não importa qual doença tivesse, primeiro que entrava, ele se curava das suas doenças. E por isso diz no Evangelho que havia nesse local muitos doentes, muitos enfermos ao redor, aguardando esse momento das águas para ser curado. E tinha relatado do Evangelho, talvez tivesse muitos outros também, mas esse relatado do Evangelho já estava lá, não um mês, não um ano, não 2 anos, 38 anos, na doença que ele tinha, paralítico provavelmente, não podia se movimentar, ele dependia de alguém que pudesse levá-lo. Estava 38 anos aguardando a possibilidade de ser curado. Então você veja, apesar da doença, com certeza, ele tinha muita paciência. Quem de nós tem paciência? Pode-se dizer sinceramente aqui agora, que tem paciência quando está doente. E quem tem paciência de cuidar de um doente? Quantas vezes nós vemos a infidelidade humana, a falta de agradecimento, muitas vezes aos pais e avós, quando a pessoa está doente, impossibilitada já, colocam em casa de repouso e de asilo porque não aguentam ele em casa. Não aguentam por quê? Porque não tem amor. Não tem amor. Uma mãe, um pai, o que fizeram por cada um de nós quando nascemos? O que a mãe passou? Às vezes fome, às vezes deixou de comer para dar de comer para o seu filho, para a sua filha. E quando nós chegamos na idade de ter que cuidar dela ou dele, não temos paciência. Isso quer dizer que não temos amor. Então isso tudo, gente, precisamos pedir a Deus, para que Ele amoleça nosso coração de pedra e faça um coração que tenha consciência, que entenda as coisas, que ame a Deus e ao próximo, porque essa é a condição que Ele nos diz, o primeiro mandamento, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Então isso
esse homem teve paciência de ficar há 38 anos aguardando a possibilidade de alguém levá-lo. Ele não tinha raiva, ele não era nervoso, porque quando Jesus perguntou para ele, você imagina, para qual de nós, você quer ser curado? Que pergunta? Quem de nós responderia calmamente? Ficaria nervoso, xingando, imagina, não, ele disse, sim, Senhor, mas não tenho ninguém que possa me levar até lá. Quando eu chego, alguém outro já entrou. Então vejam, tinha paciência, tinha humildade, respondeu a uma pessoa desconhecida, ele não conhecia, não sabia quem era Jesus. Nossa, porque quando depois perguntaram, os fariseus perguntaram a ele, quem foi que mandou você levar a sua cama no dia de sábado, que era proibido por lei dos judeus, levar qualquer trabalho no sábado? Jesus pegou, levanta, pega a sua cama e vai para casa. Ele levantou toda a cama e foi. Não sabia quem era. Quando perguntaram quem foi, eu não sei, não conhecia. Mas, prestem atenção, o motivo da doença. E quando Jesus, é uma pessoa que era bondosa, era humilde. E tanto é que depois de ele curado, onde Jesus o encontrou? No templo, na igreja. Provavelmente foi rezar, agradecer a Deus. Jesus o encontrou na igreja, no templo, diz no Evangelho. E quando ele viu, ele disse para ele, veja, você está curado. Tome cuidado, para que não peques de novo, para que coisas piores não te aconteçam. Então vejam, esse não é 100%, mas a maioria de nossas doenças é consequência de nossos pecados, de nossa vivência desregrada, talvez, de nossa falta de arrependimento de nossos pecados. E Jesus alertou, não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Então, com certeza, disso os santos padres tiram a conclusão de que essa doença dele foi consequência de alguns pecados dele, talvez não arrependidos. Então, não se sabe ao certo, mas são conjecturas que fazem os santos padres devido às palavras de Jesus. Então, temos que ter cuidado com a nossa vida. Nós estamos vivendo aqui não para usufruir dos bens da terra. Sim, Deus criou o mundo, a terra, aqui, esse mundo nosso, esse universo todo, para o homem. Para o homem. Ele era o rei da criação. Foram 6 dias de criação, tudo foi criado antes e depois foi criado o homem para usufruir de todos esses bens que foram dados para ele. Era o paraíso. Não tinha nada, não precisava de fome, não tinha medo, não precisava de alimentação, não precisava nada. Tudo é para o homem. Mas quando ele desobedeceu a Deus, isso nós temos que ensinar aos nossos filhos, e nós mesmos que temos ainda pais vivos, saber obedecer. A obediência é um dos pontos principais, fundamentais de nossa vivência. Obediência aos pais, obediência aos mais velhos, obediência a Deus principalmente. Isso Ele nos deu as suas leis para que nós possamos vivenciar isso, viver, somos todos falhos, ter uma orientação de como temos o que fazer. E não viver somente para usufruir desses bens materiais aqui e não compartilhar com o próximo. Se Deus colocou na sua possibilidade ter um pouquinho mais de posses do que um outro próximo, e vem uma pessoa pedir na sua casa, não leve. Você não sabe se aquele que veio pedir é o próprio Jesus Cristo. Como nós temos vários relatos sobre isso. E ele mesmo disse, o que seria o juízo final? O que Deus diz lá no Evangelho, quando vai acontecer o juízo final? Ele não vai perguntar quantas vezes você rezou, quantas vezes você fez a genuflexão, quantas vezes você foi na igreja, quantas vezes você não. Ele disse, tive fome e desse de comer. Tive sede e me desse de beber. Estive nu e me vestistes. Estive doente e me visitastes.
Então, eles perguntaram, mas quando fizemos isso, Senhor? Eles fizeram a um desses pequeninos meus irmãos, a mim o fizestes. Então, não vamos negar, vamos procurar ajudar as pessoas necessitadas, quem sabemos, e mesmo que não sabemos, quando vem pedir para nós, visitar os doentes. Hoje quase não se pratica visitas a cadeias, onde estão presas as pessoas, né? Na Rússia isso fazia muito, eu conheci pessoas que faziam, até hoje fazem. Aqui eu quase não ouço e não vejo pessoas que possam fazer isso, e dizem que talvez até é perigoso fazer, não sei qual o motivo. Infelizmente também eu nunca fui, eu nem sei como fazer isso, né? Eu não sei como, se tem possibilidade de entrar e fazer, não sei, se alguém souber me mas isso são aquilo que vai ser pedido, perguntado para nós no dia do juízo final. Então é a nossa vivência, o nosso modo de como vamos nos prepararmos para a eternidade, que essa é a nossa vivência aqui na Terra, a preparação para a eternidade. Todos nós vamos morrer e todos nós precisamos prestar contas a Deus no dia do juízo. Então vamos ter paciência, pedir a Deus, rezar constantemente e incessantemente, rezar, não ler orações, não falar de cor orações, e o pensamento e o coração estar em outro lugar. Nós temos que estar dialogando com Deus. A oração é o diálogo nosso com Deus, nossa conversa com Ele. E não só a oração que nós lemos, mas nós mesmos, nosso próprio coração, podemos dizer o que sentimos, o que queremos, o que precisamos, e principalmente agradecer e louvar a Deus. Louvar a Deus e agradecer a Deus constantemente, é o que mais precisamos fazer, porque tudo que nós temos é dele, nada é nosso. Então vamos procurar realmente de cada relato do Evangelho que nós lemos, tirar lições para a nossa própria vida, não pensar no nosso vizinho. Porque muitas vezes acontece, já ouvi pessoas comentando comigo, não, mas quando eu leio isso, fulano tal não fez, fulano tal, não importa o que o fulano fez, você responde pela sua vida, não do seu vizinho, não do seu amigo, não do seu parente, mas por sua vida. Cuide da sua vida e não da vida do vizinho. Se puder ajudar, sim, mas criticar, julgar, não é nosso, não é de nosso feitio. Deus julga, porque Deus julga corretamente, Ele vê, Ele conhece o interior de cada pessoa. O que motivou a pessoa a fazer aquilo ou dizer aquilo? Nós não sabemos. E nós julgamos pelo que ouvimos e pelo que vemos, geralmente errado, porque nós sabemos o motivo pelo qual a pessoa foi levada a dizer ou fazer aquele ato. E por isso nós temos que rezar por cada um de nós. Se diz no Evangelho que temos que amar até os inimigos, aqueles que te fazem o mal, reze por ele, não só por aquele que te faz o bem. É fácil rezar por aquele que te faz o bem, mas procure rezar por aquele que faz o mal e saber perdoar, porque se não perdoar, não serás perdoado. Tudo isso está no Evangelho, na Palavra de Deus. Então vamos com atenção, sempre pedir a Deus, que Deus nos abra o entendimento, nos dê a graça do Espírito Santo para conhecermos, entendermos e praticarmos na nossa vida. Благословение Господне на вас, Богом благодатью и человеколюбием, всегда ныне и присно во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе.